Olá, você que está conosco, Projeto Eureka, falando sobre física. Daqui a pouquinho, o professor Tony, titular da disciplina conosco, trará assuntos, comentários e a importância da física no dia a dia, no cotidiano. Física em nossa vida. Engana-se o aluno, e é uma grande verdade, quando diz que entrar no curso de física é muito fácil. A concorrência é pequena. Há um engodo aí sim, há uma falácia quando se pensa nisso. Porque, afinal de contas, não só o curso, mas a física é fundamental na existência de cada um de nós. E, por isso, a licenciatura em física constitui uma área de grande importância, é mesmo a coluna vertebral de uma escola, de uma instituição de ensino médio, a bem da verdade. Trabalhar para o ingresso no curso de física é um desafio. Permanecer é outro desafio. Deixar o curso de física muito bem formado é um desafio bem maior. Portanto, aproveite você que ainda está num processo de inscrição para o vestibular e, se de fato assim convier, faça a sua inscrição para a física, mas com vocação, ou seja, pensando declaradamente na sua disposição em lecionar a física ou trabalhar como pesquisador nessa área. Professor Tony, a palavra é sua. Olá, galera do Eureka. Hoje vamos dar início a mais uma aula de física. Hoje o nosso assunto será o movimento uniforme. Como falamos na aula 1, de mecânica se divide em cinemática, escalar e vetorial, estática e dinâmica. Nas grandezas escalares, precisamos conhecer o módulo, a intensidade, que é o valor numérico e sua unidade. Exemplo. O comprimento de uma mesa, por exemplo, de 2,5 metros, nós precisamos conhecer, além do 2,5, que é o módulo, a sua respectiva unidade, que é metro. E nas grandezas vetoriais, além dessas duas unidades, nós precisamos conhecer também a direção e o sentido. Um exemplo disso é quando nós aplicamos uma força. Nós precisamos saber quanto de força, o valor em módulo, precisamos saber a unidade, no caso do sistema internacional, o Newton, a direção de aplicação e o sentido. Um movimento pode ser classificado de acordo com as suas características. Iniciaremos o nosso estudo sobre cinemática escalar através do movimento uniforme, que possui como sua principal característica a velocidade constante. Antes veremos algumas características fundamentais que facilitarão nossa compreensão de todos os tipos de movimento. Teremos como conceitos fundamentais o de ponto material ou partícula e corpo extenso. O que é um corpo material? É quando as dimensões desse corpo são desprezíveis quando comparado às outras dimensões envolvidas no fenômeno. É considerado um corpo extenso quando as dimensões não podem ser desprezadas. Temos como, por exemplo, um carro viajando em uma estrada, de uma cidade para outra. As dimensões do carro podem ser desconsideradas em relação às grandezas, ou seja, as distâncias envolvidas no fenômeno. Mas esse carro estiver dentro de uma garagem, por exemplo, nós não podemos desprezar o tamanho do carro, que, por exemplo, é 4 metros e uma garagem não é tão maior que isso. Agora vamos ver uma outra situação. Uma pessoa sentada dentro de um ônibus que está se movendo de um ponto a outro da cidade. Ela está em movimento ou ela está em repouso? Quem disse que ela está em repouso acertou. E quem disse que ela está em movimento também acertou. Mas como isso é possível? Isso é possível porque afirmamos que um corpo está em movimento ou em repouso, devemos dizer em relação a quê? Está em movimento ou está em repouso. A isso damos o nome de referencial. Pode ser um objeto, um lugar, um ponto, no espaço, que utilizamos em comparação às grandezas que nós estivermos estudando. Um corpo está em repouso quando a distância entre o corpo e este referencial não varia com o tempo. Um corpo está em movimento quando esta distância entre o corpo e o referencial varia com o tempo. Outro conceito dependente do referencial é o da trajetória. O que é a trajetória? É uma linha determinada pelas várias posições ocupadas num corpo durante o seu movimento. O conceito de deslocamento é a distância entre aonde a gente está e aonde a gente vai estar, ou seja, a posição final menos a posição inicial. Então, formulazinha, ΔX, que quer dizer, o delta é uma letra grega, que quer dizer variação, o x, posição.
posição final menos a posição inicial. No caso do Sistema Internacional, essa grandeza é dada em metro. Velocidade média. O que é velocidade média? Velocidade média é dada por V, que é igual à variação do espaço, ΔX, pela variação do tempo. Onde nós vamos ter, então, velocidade média é igual a x final menos x inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. A transformação da velocidade se dá por um processo bastante simples. Por exemplo, a unidade bastante usual no nosso país é o quilômetro por hora. Em outros países, por exemplo, de língua anglo-saxã, utiliza-se a milha por hora. Mas como que a gente vai transformar quilômetros por hora, que é uma unidade usual no nosso país, para metros por segundo? É bastante simples. Uma regrinha fácil de a gente lembrar. Nós temos a velocidade em quilômetros por hora, para transformar em metro por segundo, basta nós usarmos um fator de divisão por 3,6. Agora, se a gente necessitar o contrário, ou seja, transformar de metro por segundo, que é o Sistema Internacional, para quilômetros por hora, que é o sistema usual, nós multiplicamos por 3,6. Agora vamos ver uma atividade envolvendo esse conceito de velocidade. Uma questão que caiu no vestibular da UEL do Paraná, que é o seguinte: a velocidade média de um atleta que corre 100 metros em 10 segundos é em quilômetros por hora de letra A, 3, letra B, 18, letra C, 24, letra D, 30 ou letra E, 36. Essa questão é bastante simples. Lembrando que velocidade média é ΔX sobre ΔT, onde o ΔX no nosso problema, no caso deste vestibular da UEL, é 100 metros e o tempo é 10 segundos. Fazendo essa divisão de 100 metros dividido por 10 segundos, obtemos um valor de velocidade média de 10 metros por segundo. Como esse problema pede a resposta em quilômetros por hora, vamos usar o fator de multiplicação 3,6, ou seja, 10 metros por segundo vezes 3,6, obtivemos o valor de 36 quilômetros por hora. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Outro conceito importante é a da aceleração escalar média. Lembrando, a formulazinha da aceleração é variação da velocidade pela variação do tempo, onde variação da velocidade, que é dada por ΔV, vai ser dado por V final menos o V inicial, dividido pela variação do tempo, que variação do tempo é T final menos o T inicial. No caso, a nossa unidade importante no Sistema Internacional da aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Da onde que sai essa unidade? Da divisão da velocidade no Sistema Internacional, que é dada em metro por segundo, pelo tempo, que é o segundo. Dá uma treinadinha aí, um pouquinho de matemática, você vai chegar nessa unidade de metro por segundo ao quadrado. Outro conceito importante para nós é a aceleração escalar instantânea. Essa fórmula é um pouquinho mais complexa, mas para a gente ter uma ideia, significa o seguinte, que a aceleração é um limite aonde nós vamos ter velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. E esse limite é quando esse tempo final se aproxima do tempo inicial, ou seja, o intervalo fica bem pequenininho, ou seja, nós vamos ter a aceleração naquele instante. Chamamos de movimento uniforme, ou simplesmente de NU, quando a velocidade permanece constante. No caso particular da trajetória ser retilínea, denominamos de movimento retilíneo uniforme, também conhecido como MRU. Podemos classificar o movimento em quanto à trajetória do movimento, retilíneo ou curvilíneo, e quando a sua velocidade escalar instantânea, se ele é progressivo ou retrógrado. Ele vai ser progressivo quando esta velocidade for positiva, e ele será retrógrado quando esta velocidade for negativa. Quanto ao valor absoluto da velocidade escalar instantânea em acelerado ou retardado, a gente vai ver isso bem mais tranquilamente na próxima aula.